Fala pessoal do Resumindo a História, tudo bem com vocês? Professor Fábio falando para mais uma aula aqui, pensando temas aí relevantes da geografia, né? Você já deve ter percebido que os casais estão tendo cada vez menos filhos. Vocês já devem ter percebido também que em estabelecimentos diversos e no transporte coletivo, cada vez mais vagas são destinadas aos idosos, né? Tudo isso tem a ver com as mudanças da nossa pirâmide etária, chamada transição demográfica brasileira. É isso que a gente vai pensar um pouquinho nessa aula. Bora lá? Galera, uma pirâmide etária nada mais é do que um gráfico, né? Mas é um gráfico diferente daqueles que a gente está acostumado a ver, né? Em barras horizontais, verticais, mesmo em setores, né, o chamado gráfico de pizza. É um gráfico que mostra homens e mulheres, né, daquele determinado país ou região, e está mostrando também a divisão etária, né, a chamada divisão por idades. Importante, né, a gente perceber que a base da pirâmide etária mostra a chamada taxa de natalidade, o meio, né, os chamados adultos ou a população economicamente ativa, e o topo da pirâmide, os idosos, né, a chamada expectativa de vida que aquele país apresenta. Aquele país, aquela cidade ou aquela região. Mais comum, né, a gente perceber países. Então, o nosso foco aqui nessa aula é pensar as mudanças na pirâmide etária brasileira. O que está acontecendo, né? Então, peguei aqui 3 pirâmides do que eu estou chamando do passado, em seguida o presente e, para terminar, o futuro, né? Qual que é a projeção que o IBGE faz com as suas estatísticas dessas mudanças etárias na pirâmide etária. Essa primeira pirâmide, pessoal, a gente está vendo o que eu estou chamando do olhar para o passado, né? Coincidentemente, aí, o ano que eu nasci, 1980, né? Sei que não parece, mas, enfim, isso aí mesmo. O olhar para o passado, o que a gente percebe nessa pirâmide? A taxa de natalidade alta para esse período, né? Vamos lembrar que 1980 é um Brasil ainda se urbanizando bastante, né? O Brasil torna-se um país urbano na década de 60, 1960, né? O grande marco disso é a construção da nossa capital, Brasília, né? A inauguração de Brasília em 1960, meados da década de 60, a população urbana ultrapassa a rural. E quando nós tínhamos um Brasil urbano, ainda era um Brasil com altíssima taxa de natalidade. Em média, para vocês terem uma ideia, 6,2 filhos por casal, por família. Os filhos eram vistos nesse momento como mão de obra, né, para o trabalho rural, para o trabalho ali nessas atividades. Então, 1980, nesse passado, ainda era um Brasil, lógico, já urbano, mas ainda com características etárias próximas a esse Brasil antigo, esse Brasil rural. Por isso que a gente está vendo aí uma menor expectativa de vida e uma alta taxa de natalidade observada pela sua base, né? Se a gente pensar em termos de política pública, né, a pirâmide etária ela tem essa grande aplicação no planejamento, especialmente do Estado brasileiro, setor público, e mesmo também no setor privado, em diversos setores que dá para a gente pensar aí, gerar produtos, né, para determinadas faixas etárias. Então é um momento ali que nós precisávamos criar vagas na educação básica principalmente, pela grande quantidade de estudantes, de alunos, de crianças e jovens, né? Resultado aí dessa altíssima taxa de natalidade. Se a gente olhar então num segundo momento, que eu estou chamando do momento atual, a pirâmide brasileira de 2020, né? É lógico que em breve nós teremos aí, com os resultados do censo do IBGE, dados mais atualizados, mas com as projeções atuais, o IBGE coloca que essa é a cara da pirâmide atual. O que muda? A gente percebe já uma queda da taxa de natalidade, um aumento da nossa expectativa de vida. Ainda não é aquela expectativa de vida de um Japão, né, de países da Escandinávia, do mundo desenvolvido, mas o Brasil já ultrapassa aí os 70 anos de idade
né, em termos de expectativa de vida. Lógico que isso é uma média. Se a gente faz um recorte, por exemplo, de classe social, a gente sabe que a expectativa de vida é muito maior entre as classes mais altas e menor nas classes mais baixas, o que vai gerar, inclusive, uma grande crueldade no que se refere a aposentadorias, né, a previdência social, que é a pirâmide a seguir que eu vou mostrar, né? Então, falando desse momento atual, o Brasil está na chamada transição demográfica. O que significa isso? Queda da taxa de natalidade, aumento da expectativa de vida, tá? O Brasil também está no momento de bônus demográfico. O que significa esse conceito, né, de população chamado bônus demográfico? É o momento, pessoal, que nós temos uma altíssima população economicamente ativa, o meio da pirâmide, muita mão de obra, muita gente possível de trabalhar, suscetível a trabalhar nessa faixa etária, né, a chamada mão de obra de um país. O bônus demográfico, então, é esse momento que eu tenho mais PEA, que é a população economicamente ativa, do que dependentes. Quem são os dependentes? Crianças, né, que não trabalham, e idosos que já estão aposentados. É o momento que o país precisa aproveitar para crescer economicamente, porque mão de obra não falta, né? Se você pensar a realidade aí preocupante de países da Europa como Portugal, como Itália, mesmo o Japão lá na Ásia, são países que já começa a faltar mão de obra, já precisam pensar políticas de pró-natalidade, né? E também políticas migratórias pela necessidade dessa mão de obra, tá? Então, um momento aí que o país deve aproveitar, porque o que não falta é essa população economicamente ativa. Lembrando, né, que população economicamente ativa não é apenas a que está trabalhando, mas aquela que também está procurando emprego, tá? Está possibilitada aí de trabalhar. Se a gente olhar para o futuro, olha só, pirâmide etária aqui, projeção do IBGE 2050, né, que parece que está longe, mas quando a gente pensa em pirâmide etária, precisamos olhar para o futuro, né, em termos de planejamento, como eu disse, especialmente do Estado, né, do governo brasileiro. O que a gente vai perceber nesse futuro, né? Essa população economicamente ativa de hoje vai se tornar idosa, né? Há um aumento da expectativa de vida, isso na média, né? Se a gente desconsiderar as classes sociais, né? Pelos avanços na medicina, né? Maior acesso à saúde, atividade física, né? Então você tem um aumento da expectativa de vida, se você olhar para o topo, olha o topo da pirâmide, né? 2050 aí já é uma projeção de uma altíssima expectativa de vida na média no Brasil. Existe uma estimativa que a população brasileira pare de crescer em 2047, né? Também resultado dessas mudanças aí na pirâmide etária. Se eu tenho uma pirâmide no futuro desse tipo, pessoal, com uma base menor taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida, dois setores aí que o Estado brasileiro precisa pensar com cuidado, não só o Estado como, né, o setor privado e tudo mais. Os impactos ao mercado de trabalho, precisamos de mão de obra, precisamos de trabalhadores para um país crescer. Então, o Brasil vai criar o quê? Uma política de facilitar a natalidade, vai facilitar a migração ainda mais. Quando a gente facilita a migração, a gente sabe que podem aumentar casos de xenofobia, né, como acontece no contexto europeu. Então, é uma questão bastante delicada, não é nada simples de resolver. E se nós temos mais idosos em um país, é lógico que um setor bastante impactado serão as aposentadorias, a chamada previdência social. É por isso que nos últimos anos, né, um dos assuntos aí mais comentados, discutidos na sociedade brasileira, foi a chamada reforma da Previdência. Foi feita uma reforma da Previdência, né, no governo anterior aí do Michel Temer, porém, daqui a alguns anos nós veremos novamente essa discussão aparecer, porque a expectativa de vida continua crescendo, né? E a natalidade diminuindo. Para vocês terem uma ideia, hoje a média já é de menos de 2 filhos por casal, né? Por família. Então, essas mudanças continuam ocorrendo. Se a gente pega exemplos, né? Como eu disse, de países da Europa Ocidental e até do Japão, mostra um pouco, né? O drama que pode ocorrer com as mudanças etárias, as mudanças demográficas de um país. Tudo bem?
Então, tá aí, pessoal, pirâmide etária, as mudanças na população brasileira. Não esqueçam de curtir aí esse vídeo, acompanhar outros vídeos aí do canal, né? Tanto as aulas de geografia quanto as aulas do Renan de história. Compartilhe essa aula se você gostou. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima. Valeu!